a fim de eu ganhar Cristo e ser achado nele. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que for. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa primeiro ir enterrar o meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterram seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a leitura do Evangelho perdoe os nossos pecados. Bem, meus amados irmãos e irmãs, bendito seja Deus por nos reunir aqui nesta noite para celebrar esta Eucaristia. E é sempre bom poder sentar. É sempre bom poder nos reunir ao redor do altar da Eucaristia, ao redor do altar da palavra, exatamente para poder alimentar a nossa alma, o nosso coração, para perceber dentro de nós a voz do Senhor, que é uma voz inquietante, é realmente uma voz que nos incomoda, é realmente uma voz que nos desafia no seu seguimento, que nos coloca realmente à prova, para que nós possamos decididamente nos colocarmos no seguimento de Cristo. A palavra hoje nos fala de desejo de reconstrução, igualmente nos fala de seguimento, nos convida ao seguimento. Na primeira leitura que nós escutamos, encontramos esse desejo de Neemias, de voltar à sua terra, aonde estavam ali os túmulos dos seus pais, para trabalhar na reconstrução da cidade aonde os seus pais haviam sido enterrados. A leitura começa dizendo de um profundo sentimento de tristeza que havia no coração de Neemias, exatamente porque ele estava ali, em uma terra estrangeira, exilado com o seu povo, com os seus compatriotas, mas a cidade aonde os seus pais haviam sido enterrados estava destruída.
E essa tristeza consumia o coração de Neemias, a ponto do rei perceber a tristeza no seu semblante, a tristeza no profundo da sua alma. A partir dessa oportunidade de dialogar com o rei, de apresentar a sua tristeza, de apresentar as suas motivações, Neemias, futuramente nós vamos ver na liturgia, tem a oportunidade de voltar à sua terra e trabalhar na reconstrução dessa cidade. Que essa leitura hoje tem a nos ensinar. Ainda mais, por coincidência, a liturgia hoje cai exatamente no dia de São Francisco, aquele que, diante do crucificado e diante da realidade de sofrimento ao seu redor, leprosos, pobres, e diante de uma situação da igreja em decadência, uma igreja destruída pelo pecado dos próprios membros da igreja, São Francisco tem o desejo, sente no seu coração o chamado de Deus para reconstruir essa igreja. Também nós somos chamados hoje, irmãos, a um passo, uma atitude de reconstrução. De quê? Da igreja. Somos chamados a um passo de reconstrução da nossa própria vida, da nossa espiritualidade, da nossa realidade humana e espiritual. O pecado que muitas vezes entra na nossa vida vem exatamente para nos desconstruir, para nos destruir, para nos desedificar. O pecado entra dentro de nós exatamente para nos desfigurar dessa realidade que nós somos filhos de Deus, dessa realidade que nós somos cristãos chamados a viver uma vida nova, a viver na novidade do Evangelho, a viver com a vida pautada no ensinamento de Jesus. Portanto, a primeira leitura nos chama à reconstrução, nos chama a dar passos todos os dias, olhando para dentro de nós mesmos, olhando para dentro da nossa própria alma, olhando para as nossas próprias atitudes, os nossos procedimentos, e perceber onde nós precisamos trabalhar na nossa reconstrução. Muitas vezes a nossa espiritualidade que vai se esvaindo, a nossa espiritualidade que vai minguando cada vez mais. Muitas vezes o nosso sentimento de humanidade, de amor pelos irmãos, quando nós vamos deixando de ser humanos, vamos nos deixando ser tomado pela desumanidade, não amamos, não perdoamos, não nos sentimos sensíveis à dor do outro, pelo contrário, nos deixamos ser tomados por sentimentos de maldade, por sentimentos de vingança, tomados por sentimentos de ódio, de rancor pelo irmão, quando fofocamos, quando falamos mal, quando destruímos a vida do outro, mas não amamos. O Senhor nos chama hoje a reconstruir. Essa palavra reconstrução, nessa realidade, pode ser traduzida também como conversão. Conversão. Neemias tem um profundo sentimento de tristeza dentro dele, porque na terra onde ele morava, os seus pais enterrados, realidade de morte, realidade de podridão, de destruição, de não vida, Neemias percebe ali a necessidade de reconstruir. Leva a perceber essa realidade de não vida, essa realidade de morte que muitas vezes impera sobre nós, essa realidade de destruição, e isso deve causar em nós sentimentos de tristeza, sentimento de dor dentro de nós. Olhar para dentro de nós muitas vezes e perceber o quanto nós ainda estamos falhos na nossa vida de oração, o quanto nós estamos ainda falhos na nossa participação na igreja, o quanto ainda somos falhos no nosso compromisso com a igreja do Senhor, nas pastorais, nos movimentos. Olhar para dentro da nossa própria família e perceber o quanto ali nós temos também
enterrado pessoas, temos matado pessoas com as nossas atitudes erradas, dentro do casamento, com as traições, as infidelidades, as agressividades, o coração muitas vezes tomado pela maldade. Vamos enterrando as pessoas vivas, considerando-as mortas, e é preciso olhar para trás, é preciso olhar para essa realidade e permitir que o nosso coração sinta a dor e a tristeza e o desejo de reconstruir. Por isso o Senhor hoje nos apela e nos chama para isso. Por isso o Evangelho nos fala hoje de segmento. O Senhor Jesus está aqui dirigindo a sua palavra a 3 pessoas. A primeira dessas pessoas está também voltada à realidade de morte. Deixa primeiro eu ir enterrar os meus pais, o meu pai, deixa eu enterrar aquele que é meu ente querido. E Jesus o chama a atenção, é preciso deixar que os mortos enterrem os seus mortos. É preciso estar totalmente desprendido, é preciso estar totalmente livre para estar no segmento de Jesus. O que te impede ainda de seguir a Cristo? Qual é a situação da sua vida que você tem se apegado, que você tem pousado os teus olhares, que você tem colocado o teu coração, as tuas intenções, os teus desejos, e que tem afastado você, que tem impedido você de seguir verdadeiramente a Cristo? Aquele que pediu a Jesus: Senhor, eu vou te seguir, ele disse a Jesus, né? Eu vou te seguir aonde quer que fores, aonde quer que fores. É alguém que tem, parece que diante de si, ou diante de Jesus, um lugar fixo, um lugar certo, para onde Jesus ia. E Jesus mostra para ele que para seguir a Cristo, é preciso estar disposto a ir a lugares desconhecidos. Não há um lugar certo para ir quando se segue a Cristo. Tem que estar disposto a ir ao desconhecido, aonde não se apega, aonde não há uma firmeza nos pés, aonde não há uma segurança. Seguir a Cristo não é garantir para nós uma estabilidade, uma segurança para os nossos pés, para a nossa realidade física. Jesus nos leva para o desconhecido. Padre Lando chegou aqui com a mala, né? Nas suas mãos, dizendo que nós somos missionários. Nós devemos estar com a mala pronta, não desfazer a mala, porque estamos livres para seguir a Cristo aonde quer que Ele for. Aonde? No desconhecido. Não há um lugar certo, não há uma cidade certa, não há uma casa certa, não há um ponto certo, é no desconhecido. E Maria, a mãe de Jesus, entra no segmento do Senhor exatamente com esta consciência. Maria, quando assume o chamado que o Senhor fez a ela, aquele chamado que ela sente dentro do seu coração, ela assume o segmento a Cristo, sabendo que o Senhor iria levá-la ao lugar desconhecido. Não havia um lugar certo para Nossa Senhora, não havia um lugar certo para Maria. E ela vai dia a dia descobrindo esse desconhecido na sua vida. Ela vai dia a dia confiantemente, ela vai dia a dia entregando-se a Deus, entregando-se ao Senhor, sabendo que cada passo dela era um passo no desconhecido, mas na confiança um passo certo, porque o desconhecido de Deus pode ser desconhecido para nós, mas é o lugar certo de Deus. Maria passa pelas incompreensões, Maria passa pelas situações difíceis, pelas rejeições. Maria vai sentindo cada lugar desconhecido de Jesus, até parar ali aos pés da cruz. Imaginava Maria que ela ia parar debaixo da cruz do seu próprio filho? Não. Maria nunca imaginou que ela poderia ir até a morte cruenta do seu filho, debaixo da cruz do seu filho. Ela não imaginava que ela estaria ali, debaixo da cruz, recebendo o corpo do seu filho em suas mãos, em seus braços. Ela não imaginava que ela iria sepultar o seu próprio filho.
era o desconhecido. Aonde ela foi na confiança, aonde ela foi na certeza que era o lugar que Deus queria que ela fosse. Até este desconhecido que ela hoje conhece na visão da glória, é o desconhecido do céu. O céu é também o lugar desconhecido para nós. O céu é o lugar onde nós não conhecemos, mas nós sabemos que é o lugar onde Deus nos chama a estar, nos chama a viver para sempre. A eternidade é o desconhecido que Deus quer que nós conheçamos. Se nós o seguimos realmente de uma forma verdadeira, se nós o seguimos de uma forma concreta no dia a dia da nossa vida, entregando-nos ao Senhor todos os dias, e todos os dias também renunciando àquilo que precisamos renunciar, que tem nos impedido de seguir verdadeiramente a Cristo. É preciso sentir esse chamado. O Senhor nos chama. O Senhor chama a mim e a você hoje nessa liturgia. É hoje, não é amanhã, mas o Senhor chama a você hoje para se entregar a Ele totalmente. É interessante que Jesus, neste Evangelho, Ele mostra que o chamado dele a nós é para uma entrega total. Não, Jesus não nos chama para nos entregarmos parcialmente a Ele, metade de nós, ou quem sabe uma boa parte de nós, reservando-nos uma parte para nós mesmos. O Senhor nos chama para nos darmos inteiramente a Ele. O Senhor nos chama para nos entregarmos inteiramente a Ele, muito mais do que você se entrega ao seu esposo, que você se entrega à sua esposa, que você se entrega aos seus filhos, à sua profissão, que você se entrega aos seus estudos. O Senhor te chama a se entregar a Ele completamente, a não ter reservas na sua vida. Maria é para nós este exemplo de alguém que se entrega totalmente ao Senhor, de alguém que não reserva nada da sua vida para si mesma, porque ela aprendeu com o seu filho. Jesus, Ele não reservou nada de si para Ele mesmo. A leitura que nós escutamos domingo passado, anteontem, Ele, tendo em tudo a condição divina, não se apegou a essa condição, se fez um de nós, se fez homem, obediente em tudo à vontade do Pai, e obediente até a morte, se humilhou, e foi obediente até a morte, morte de cruz. Entregou-se totalmente ao Senhor, ao seu Pai, assim como nós também hoje devemos nos entregar. É preciso que nós também hoje tomemos essa decisão, para que esse último chamado que o Senhor nos faz no Evangelho de hoje, seja um chamado também verdadeiro, consciente, né? Jesus, no último chamado que Ele faz, Ele mostra àquela pessoa, e a nós hoje também, a mim e a você, quem decide seguir a Cristo, e não está consciente das provações, e não está consciente das perseguições, e não está consciente dos sofrimentos. Quem decide seguir a Cristo, mas não está consciente das dificuldades da vida, que coloca a mão no arado, olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Irmãos, seguir a Cristo exige de nós essa consciência, de que nós também haveremos de passar pelos momentos difíceis. É a vida de Maria, é a rejeição ao seu filho, é a crítica à família de Maria, é a cruz, é a morte, mas Maria esteve com seu olhar voltado para Cristo, voltado para o seu filho, voltado para a cruz, voltado para o chamado que ela recebeu de Deus. Ela não olhou para trás. Há momentos na nossa vida também que a gente deseja olhar para trás. Há momentos em que nós pegamos um arado e nós desejamos voltar à nossa vida de antes. O Senhor que nos chamou, que nos arrancou do nosso pecado, que nos arrancou da morte, que nos colocou aqui neste caminho de vida. Muitas vezes nós damos saudades do pecado, damos saudades das delícias do pecado. Nós temos saudades da nossa vida de antes, mas o Senhor nos chama a olhar para frente,
a ter o nosso olhar voltado para a cruz. Ali está o nosso verdadeiro chamado a também entregar tudo que nós somos, tudo que temos ao Senhor, porque Ele morreu por nós. Ele morreu por mim e por você, para que nós hoje tenhamos vida, para que nós hoje estejamos aqui, para que nós hoje possamos ter uma vida verdadeira, uma felicidade verdadeira, não a vida que o mundo oferece, não a felicidade que o mundo tem para nós, mas somente a vida que somente Deus tem para nós, uma vida plena, uma felicidade verdadeira aqui neste mundo que nos conduz para o céu. Que o Senhor nos abençoe, queridos irmãos, e nos conceda a alegria de seguir a Cristo verdadeiramente, sem medo do desconhecido, sem medo daquilo que iremos enfrentar ao longo do caminho, mas com a certeza de que o Senhor, ao nos chamar ao seu seguimento, caminha conosco, segura nas nossas mãos e vai conosco até chegarmos ao céu. Amém. Vamos ficar todos em pé, meus irmãos e irmãs, e vamos neste momento apresentar ao Senhor nosso Deus as nossas preces. A resposta será: por intercessão de São Francisco,